para assimilar a derrota de ontem e como é que fica, né, a expectativa aí para tentar ficar na Série A? Matematicamente ainda dá? Vocês ainda acreditam? Vão lutar até o fim? Claro, claro. Um momento de equilíbrio agora, né, de bastante concentração. Acho que quanto menos falar, menos dar declaração, menos dar explicação, acho que é melhor. Porque o que a gente precisa de resultado, precisa de trabalho, e é o que a gente tem feito, né? Falando do jogo de ontem, a impressão é que dá que nos poucos erros que a gente tem estão sendo erros fatais, né? Falando no meu setor, por exemplo, acho que não falhamos tanto ontem nos duas oportunidades que tivemos de fazer o gol. Mas é o que eu sempre prego para o pessoal, sempre falo, só tem que ficar mesmo quem acredita, só tem que continuar trabalhando quem acredita. A gente não pode esperar que de fora que venha essa crença, porque muitas vezes as pessoas desanimam fácil, ou a gente também não pode ficar olhando para críticas de imprensa, que também é normal, pelos resultados. Mas o importante é que nós aqui dentro, nós acreditamos, nós temos a esperança ainda de conseguir esse objetivo e vamos trabalhar para isso. Agora, Betão, nos últimos 10 jogos o Avaí só conquistou uma vitória, né? Precisava de uma arrancada, de uma sequência aí de resultados bons e não conseguiu. Por que tu acha que está acontecendo isso nesses últimos jogos? Você acha que a competição realmente fica mais difícil nesse final? Fica mais difícil, mas eu acho que assim, o fato de jogar bem, de repente, não é suficiente, né? Não gosto de falar muito nessa palavra, mas às vezes num lance ou outro falta um pouquinho de sorte, né? Alguns lances que tinham como claros para a gente fazer gol, ou de repente jogadas que pareciam mortas, a gente acaba sofrendo gol. Mas é o que eu falei, nesse momento são 5 jogos que faltam, não adianta a gente ficar lamentando o que passou, jogos que poderia ter vencido, jogos que poderia ter marcado ou não sofrido gols, mas tem que pensar daqui para frente, são 5 jogos difíceis, são difíceis. Porém, eu ainda tenho convicção que a gente pode conseguir os pontos necessários. Agora, o próximo jogo, Corinthians e fora de casa, né? Eu tava dando uma olhada, fora de casa, em casa, o Corinthians só perdeu 2 partidas e foi pro Atlético Goianiense e pro Vitória, times que estão ali, né, na parte de baixo da tabela. Isso traz esperança, não é um time imbatível em casa? Sim, mas como assim, eu sempre falo, a gente não tem que ficar preocupado com os outros, com os números deles, né? A gente tem que pensar nos nossos, a gente tem que fazer os nossos números, a gente não tem que ficar contando com os defeitos deles, mas a gente tem que tentar aprimorar os nossos, melhorar as nossas qualidades, para que a gente possa fazer o nosso papel, né? Então acho que é isso que a gente tem que fazer entre hoje e amanhã, pensar naquilo que podemos melhorar, naquilo que podemos evitar e tentar a vitória lá no estádio do Corinthians. Agora, sobre essa sequência, né? Você falou que é difícil, mas é muito difícil mesmo, né? Pega o Corinthians, Cruzeiro, Santos, Palmeiras, só time na parte de cima da tabela. Tu acha que quanto mais pra frente eles já vão estar meio encaminhados, pode facilitar um pouco por conta disso ou vai ser jogo duro mesmo? Não, de maneira alguma. Eu acho que o Campeonato Brasileiro, acho que o Jair Ventura deu uma entrevista, acho que foi ontem, falando do equilíbrio do Campeonato Brasileiro. A questão não é equilíbrio técnico ou tático, assim, o equilíbrio que ele quis dizer, e eu concordo, é que tem equipes que estão embaixo da tabela, pode ganhar tranquilamente equipes que estão em cima, como já aconteceu diversas partidas do campeonato, e a gente vai pensando assim, o Corinthians está em cima, o Palmeiras está em cima, o Cruzeiro está em cima, o Atlético Paranaense está em cima, o Santos está em cima, mas eu tenho certeza que se a gente fizer o nosso melhor, se entregar realmente como temos feito nos jogos, eu acho que a gente pode conseguir, sim, a vitória fora de casa, como em casa também. Sobre o Corinthians em si, né? Daqui vocês arrancaram um pontinho deles, né? Pelo menos saíram com um empate aqui na ressacada. O que você espera desse Corinthians que está praticamente com o título encaminhado, né? Venceu mais uma ontem. Está embalado, está motivado, isso conta muito, né? A equipe do Corinthians tem muita qualidade. O Carille, ele monta a equipe de uma maneira muito exemplar, posso dizer assim. O time é um time muito técnico. Acho que a concentração nossa tem que ser muito grande. A gente não pode baixar a guarda em momento algum. Como eu falei, um erro, uma falha pode ser fatal. Então a gente vai com essa consciência, vamos tentar mobilizar as forças que nós temos aí,
para chegar lá no estádio do Corinthians e fazer uma boa partida. Para terminar, vocês fazem algum tipo de conta, de previsão aí nesses 5 jogos que restam? Acham que vai cair um pouquinho a pontuação aí para ficar nessa Série A? O que vocês pensam sobre isso? Olha, para ser bem sincero, eu nunca fiz conta, desde o começo eu nunca fiz conta, também nunca acreditei tanto nesse número mágico que todo mundo fala, porque o Campeonato Brasileiro, a cada rodada ele muda, né? Todo mundo já tinha como, na próxima rodada, um time que ia vencer, outro que ia perder, e tem surpreendido muita gente os resultados. Então eu não faço conta, eu penso jogo a jogo. No próximo jogo, se nós vencemos, a gente consegue chegar a 38, e se alguém perder, a gente pode sair da zona ou ficar ali já na beirinha. Então acho que jogo a jogo, acho que é a melhor maneira de se pensar. Obrigada, Betão. Valeu, gente.